Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia. Olá, boa noite. Ao longo dos próximos meses vamos ter connosco um convidado especial. Trata-se de Jorge Humberto Nogueira, tem 56 anos, nasceu em Torres Vedras, mora aqui numa das localidades juntas, numa freguesia encostada à cidade, no Ramalhal. É professor de Educação Especial numa das escolas também de Torres Vedras e vai abordar connosco os mais diversos temas ao longo destas presenças que se vão tornando habituais aqui no espaço da vossa revista Festa. Hoje nós estamos numa fase complicada. Hoje estamos numa fase em que, para o nosso convidado, o professor Jorge, a pandemia também lhe acabou de fechar a escola, mas foi uma coisa que foi gradual. Estes confinamentos vieram aos bocadinhos, passo a passo, step by step. E desta vez este passo foram as escolas do nosso país. De qualquer das formas, e antes de tudo mais, hoje serve mais para o apresentar também este nosso convidado. Tudo aquilo que eu disse foi bem dito. Jorge Humberto Nogueira, 56 anos. Bateu tudo certo? Bateu tudo certo, sim, bateu tudo certo. Desde já agradeço o convite, porque é importante agradecer a quem me convida para, enfim, falarmos sobre diversos temas. Também uma boa noite a todos e a todas lá para casa, quem esteja a ver, onde quer que esteja, nunca se sabe onde é que nos estão a ver. Pois, na realidade, eu sou professor em Torres Vedras, sou nascido e criado e fiz a minha vida toda em Torres Vedras e só fui a Lisboa tirar alguns estudos extras que nós precisamos de ir. Qual foi a área? Educação Especial? Especial, tirei o mestrado e neste momento estou a tirar o doutoramento também em Educação Especial. E, portanto, toda a minha vida é educação. A educação especial é trabalhar com crianças, digamos, mais desfavorecidas pelo sistema, crianças que precisam de uma compensação, uma equidade diferente para conseguirem também desenvolver as suas potencialidades, e trabalho muito na área da inclusão de crianças com deficiência mental, motora, todo o tipo. E, portanto, a minha vida é isso, não é? É uma vida que é apaixonante e é difícil, mas é aquela que eu escolhi e tenho a felicidade de trabalhar naquilo que eu escolhi. E qual foi a grande razão? É assim, o professor Jorge não chegou a uma fase da vida e disse, bem, agora crianças e educação especial vai ser aquilo que quero para a minha vida. Houve um momento em que se deu essa viragem, houve um momento em que se deu essa escolha, isso que é ainda muito novo, no secundário, já depois na faculdade, não, porque aí já as decisões tinham estado tomadas. Quando é que se deu essa decisão e porquê? Eu penso que foi quando eu tinha 15 anos ou 16, quando fui monitor num campo de férias, na altura dos filhos dos funcionários da EDP, que foi na antiga colónia da Física, que hoje já não existe. E nessa altura eu conheci professoras e educadoras de infância que faziam esse trabalho, e conheci alunos de todo o género e crianças e jovens, e apaixonei-me por essa atividade de lidar com crianças, falar com elas, percebê-las, e percebi que era eu não queria utilizar este termo, mas pronto, era um chamamento que eu gostei muito, e também porque conhecia algumas pessoas ligadas ao ensino que eu admirava e que achava que eram pessoas referência e disse, não, é isto que eu quero. Eu quero ser professor e de preferência de crianças onde seja preciso
aplicar-me mais, enfim, dedicar-me mais a crianças com mais dificuldades. E foi a partir daí, portanto, 15, 16 anos por aí, tive a certeza que era isto que eu queria. Em termos de estudos, nessa altura, isso significava o quê? Estávamos a terminar o secundário, ao meio do secundário, para que fase da vida? Estava ali no secundário, creio eu. Estava ali no secundário, sim. No secundário. E logo no próprio secundário dá-se esse chamamento, não é? Entre comas, isto é giro, fazer as aspas, não é? Como o pessoal adora fazer as aspas. Sim, sim. Deu-se esse chamamento, Sim. e começou logo a preparação. A faculdade vem a seguir. Isso foi logo por opção? Sim. Educação ou outra área? Eu, quando escolhi a área para onde ia, escolhi logo com o intuito de ir trabalhar com crianças com deficiência. Portanto, escolhi a área que na altura era uma das áreas que dava acesso a essa profissão, que hoje já não é assim, mas na altura quem trabalhava com crianças com deficiência eram os educadores de infância, ou os fisioterapeutas ou os terapeutas. E eu concorri precisamente a fisioterapeuta, a terapeuta e educador de infância, e acabei por vir a ser educador de infância. Fui um dos primeiros educadores de infância em Portugal. Educadores de infância com licenciatura? Na altura era um bacharelato. Bacharelato. E depois como é que isso depois tudo evolui? Evolui porque depois havia especializações em educação especial que acumulavam ao bacharelato e que davam então uma licenciatura em educação especial. Portanto, eu programei a minha vida de estudante pós-liceu já a pensar para onde queria ir. Portanto, foi mesmo direcionado. O mestrado é tirado também. Qual foi a faculdade, já agora? A Faculdade de Motricidade Humana. Já foi quando eu já era casado e que já tinha filhos, porque pronto, tive que trabalhar, porque também não sou pessoa de ter heranças e de ter... Dinheiro não cai do céu, não é? Tive que trabalhar e comecei a trabalhar. Trabalhei aqui na escola APSI, por exemplo, foi onde eu trabalhei vários anos. Comecei a trabalhar nas equipas de educação especial que havia em Torres Vedras. Havia um núcleo de crianças surdas e com deficiência ali onde é hoje a Escola da Conquinha. Sim. Havia ali o NACDA, chamava-se núcleo. E depois tirei a especialização, já trabalhava há vários anos na educação especial, porque na altura havia muito poucos professores de educação especial e, portanto, hoje em dia só com especialização, licenciatura em educação especial ou mestrado é que se trabalha na educação especial. Na altura não havia muito poucas pessoas e então nós começávamos a trabalhar e íamos tirando a formação em exercício. Então tirei essa formação já a trabalhar e o mestrado também já a trabalhar. Portanto, foi tudo já a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 20 e poucos anos. Como é que é trabalhar com crianças de educação especial? Crianças diferentes, crianças especiais também elas. Como é que é? Para mim não é difícil, embora eu reconheça que para muitas pessoas pareça difícil, mas para mim não é, porque quando nós fazemos aquilo que gostamos e que queremos, não se torna difícil. Porque eu sempre fui muito estudioso e sempre gostei muito de perceber e de saber. E depois a experiência vai-nos dando aquela estaleca e vamos aprendendo muito com a experiência. Estamos a trabalhar com pessoas, não é? E vamos desenvolvendo formas de lidar com a situação. A mim o que mais que ainda hoje, que é mais difícil, é viver talvez o drama das famílias. Essa parte é que é mais complicada. As famílias, elas próprias estão preparadas para isso? Estão preparadas para ter um filho com necessidades especiais e necessitarem de um acompanhamento também ele muito especial? Ou não? O que é que isso, qual é a relação criança-família e depois onde é que se dá? Porque as famílias chegam a um ponto em que, têm que lidar com a situação e felizmente a maior parte delas até lidam bem. Penso eu, não sei que não estou a lidar com elas. Como é que isso se processa? É muito difícil, é talvez das coisas mais difíceis para um pai, para uma mãe, para um pai. É muito difícil e, portanto, nós como profissionais temos que conseguir abstrair-nos um pouco para não entrarmos também, conseguirmos ajudar as pessoas da melhor maneira, mas é muito difícil ajudá-las.
porque há muito poucos apoios para as próprias famílias. Nós falamos muito de inclusão das crianças na escola, no jardim de infância, há técnicos, há terapeutas, mas as famílias precisariam também de um apoio muito importante ao nível até psiquiátrico ou psicológico ou da segurança social até, porque há problemas que crescem quando se tem uma criança com deficiência. Financeiros, médicos... E não há apoios? Muito poucos e é muito difícil Chegar a eles. É difícil. Aqui também há desigualdade, que é quem tem dinheiro está sempre um bocadinho melhor. Embora hoje em dia seja muito diferente do que era há 30 anos, 40 anos atrás. Há 30 anos atrás era muito mais complicado. E aliás, hoje em dia, tudo isto leva a que exista, por exemplo, um Ministério para a Igualdade e Inclusão. Igualdade e Inclusão, que se refere em grande parte em que a Ministra, ela própria também tem também deve ter sido uma criança com ensino de cuidados especiais, é invisual, se não estou em erro. E só o ter-se criado um Ministério só para essa área já foi importante, veio ajudar. Eu penso que sim. Como em tudo, mesmo que as coisas não funcionem bem, as percepções são importantes e, portanto, é um sinal que se dá, não é? E os sinais são às vezes mais importantes até que as próprias ações. Não que as ações não sejam importantes, mas às vezes, por causa de uma percepção, há uma empresa que vai à falência, não é? Ou há um político que cai em descrédito. Ele até pode nem ter feito grande coisa. E a percepção de que há esse interesse, e há essa visão, e há essa aposta, já é importante. Já dá esperança, já dá alento às pessoas, sentem-se mais apoiadas, sentem que há alguém que olha por elas. E hoje em dia já é muito diferente. Portugal já tem um caminho muito... Subscrevemos os direitos da pessoa com deficiência, tudo o que é acordos internacionais e documentos internacionais. Portanto, e depois na prática isso funciona? Depois na prática é mais difícil, não é? Nós felizmente que temos um sistema, por exemplo, educativo bastante, eu diria que é bastante até avançado, é capaz de ser um pouco, mas é bom nessa matéria. Temos um sistema que desde muito cedo apostou muito na inclusão das crianças todas, mas depois faltam as pontas, não é? Falta a família, se calhar apoiar a família ou apoiar também o mercado de trabalho, por exemplo, não é? Conseguir emprego, conseguir estudar, ter um curso profissional, pronto. Ter uma autonomia, por exemplo, não é? A pessoa poder ter amigos, ir a uma festa de anos, ter um emprego, tudo o que a sociedade permite fazer é difícil para muitas pessoas, e essa inclusão, por vezes, é difícil, que exige recursos. E tudo o que começa a exigir recursos começa a ser mais complicado. Já precisa de dinheiro. Pois, porque na escola é preciso um professor de apoio, é preciso um psicólogo, é preciso extra, não é? É dinheiro extra, não é? Depois é preciso, se calhar, alguém no emprego que sirva de tutor para fazer uma formação que é diferente, porque aquela pessoa, se calhar, não consegue fazer tudo o que os outros fazem, mas faz alguma coisa. E há alturas em que faz mais, porque há algumas dessas crianças que, ao não terem desenvolvidos algumas áreas, têm outras super desenvolvidas, sobredesenvolvidas. Eu estou a dizer isto, e não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ainda ontem, ou antes de ontem, num daqueles canais de séries e filmes, me aparece à frente, e estive a ver, achei imensa graça, de um hospital, o tema é um hospital, médicos, e exatamente um jovem médico com um desses problemas que, para a área dele e para aquilo onde ele se aplica, é o supra-sumo daquilo que se passa. Por vezes, quando essas pessoas desenvolvem essas capacidades extra em algumas áreas, pode ser bom ou não. Ou isso não acontece, isto é por ficção. Eu apostava mais na ficção, mas
Então já não vejo mais aquele filme. Não, depende do que estamos a falar. E, portanto, cada pessoa é uma pessoa diferente e não se pode generalizar, porque é complicado. Há pessoas que, de facto, conseguem fazer coisas extraordinárias com as limitações que têm e há outras que não. Não é? Pronto. E não vale a pena pensar o contrário. Agora, como eu costumo dizer, nós só fazemos o fato, pronto, depois de tirarmos as medidas. O que serve para uma pessoa não serve para outra. Não é? O que é importante para uma não é importante para outra. E, portanto, o ensino especial, que é do que estamos a falar, da inclusão, é muito individualizado, porque, para além dos problemas intrínsecos que as pessoas têm, há depois toda a envolvente social, familiar, e eu posso, por exemplo, gostar muito de jogar à bola e ir a um clube desportivo e aí nessa altura vamos ver o que é que se pode fazer por aquela criança, mas também posso não ter nada disso e posso querer ficar num computador a fazer outro tipo de coisa e então se calhar a minha profissão pode vir a ser recepcionista ou relações públicas ou trabalhar num call center e a outra pessoa pode gostar de jogar à bola e vir a ser um desportista e portanto eu não posso ter uma solução única para todos. Por isso é que também é apaixonante. Não é? Mas há uma outra, ao longo dos tempos, e o professor Jorge Humberto corrige-me se isto não corresponder à verdade, as crianças com necessidades especiais deixam de estar só em associações ótimas, como o tipo da APSI, cá em Torres, e tantas outras, que fazem trabalhos fantásticos para este país, mas deixam de estar só nesse tipo de acompanhamento e passam para o ensino geral, misturadas com alunos normais, é uma forma de expressão, mas pronto, com alunos sem deficiências. Mainstream. Isso. Isso veio a acontecer. Isso foi bom, foi mau, cria problemas acrescidos a essas crianças, ou vai arranjar soluções diferentes para essas crianças também? A inclusão em tudo o que é situação de mainstream, portanto, tudo aquilo que existe para todas as pessoas deve existir também para as pessoas com deficiência. Ou seja, se é bom para os outros, é bom para todos. Eu não posso dizer que tenho um filho que está na escola e que está, sei lá, na 4ª classe, no 4º ano, e está a aprender a ler na escola. Eu não posso dizer que uma criança, porque tem deficiência, não deve aprender na escola. Deve aprender num outro sítio onde não estão os outros. Portanto, se é bom para os outros, é bom para todos. Agora, nós temos é que saber adaptar o ensino para aquele. Não é dizer... E conseguem? É fácil? Não é fácil, mas consegue-se. Em Portugal nós temos ainda alguma dificuldade em diferenciar o ensino. O nosso ensino ainda é muito tradicional e, portanto, é difícil que um professor tenha vários níveis dentro de uma sala de aula, pessoas diferentes a aprender ritmos diferentes. É difícil, não é? Nós estamos muito ainda num sistema de transmissão para todos ao mesmo tempo, como quando nós andamos na escola. Mas, por exemplo, o facto desde que não sejam deficiências demasiado profundas, e se forem, eventualmente irá dar ao mesmo, não sei, mas o facto de uma criança com deficiência ser metida no meio das outras crianças, isso não vai puxar por elas também. Nós vai querer fazer o mesmo que os outros. Nós vai, se calhar, ser mais capazes do que os outros, por vezes, em determinadas áreas. É um ponto interessante que eu penso que é o melhor da inclusão. Dito de outra maneira, os contextos são muitas vezes mais ricos e são mais importantes do que a própria aprendizagem. Ou seja, a riqueza da comunicação que se gera num grupo de crianças, a interação com o professor, com um grupo que estão a fazer um trabalho em conjunto, estão a olhar uns para os outros, estão a falar uns com os outros, só essa parte do contexto, não estou a falar naquilo que está a ser ensinado, só a parte do contexto já vale mais do que a própria aprendizagem. E isto é estudado pela neurociência, há muitos estudos sobre inclusão e hoje em dia não há qualquer tipo de dúvida que o sítio onde as crianças devem estar é todas juntas a aprender. Temos é que depois criar mecanismos de equidade para que
naquela classe com aquele aluno, ou 2 ou 3, tínhamos que encontrar mecanismos para os apoiar de uma maneira diferente. Imaginemos, nós temos um aluno surdo numa sala de aula. Ele tem que estar na sala de aula porque ele pertence àquela turma, ele é daquela turma, estão lá os primos, os vizinhos, os amigos estão lá, ele tem que lá estar. Não pode ir para o outro lado qualquer, senão estamos a discriminar. O que é que temos que lá ter? Um intérprete de língua gestual, se calhar, Sim. para que o professor está a dar aula e pronto. É este mecanismo de equidade que nós temos que criar para ele, que os outros não vão precisar. O que é que os outros ganham também? Para já ganham porque contactam com todo o tipo de pessoas e a sociedade é isso, não é? E depois não vão chegar a um sítio, vem uma pessoa surda ou uma pessoa cega e não vão discriminar porque já sabem, tiveram um colega, já sabem. E sabem que é uma pessoa como as outras e que tem sentimentos e que tem... E depois ganham também no sentido de que, se for preciso, aprendem também a língua gestual. E que é uma mais-valia. E que até pode ser um emprego futuro ser intérprete de língua gestual. E, portanto, há aqui um ganho. Se o professor, por exemplo, tem um aluno que tem mais dificuldade intelectual a entender um tema e o professor diz assim, se eu passar um filme sobre este tema, o aluno vai aprender melhor. Ele passa um filme sobre aquele tema para aquele aluno aprender melhor. Os outros também vão beneficiar porque vão ver um filme sobre o tema. Também vão aprender melhor, não é? Exatamente. Portanto, a inclusão como forma de transformar melhor, para uma escola melhor, para todos, portanto, está estudado e na prática é o que resulta melhor. O que é que isso exige? Exige que a escola mude também um bocado, não é? Se torna um bocado... E a escola tem mudado? A escola portuguesa custa muito a mudar. A escola portuguesa custa muito, mas tem mudado. Quem acompanha como eu, desde os meus 20 e poucos anos, vê uma mudança brutal. Nunca é a mudança como nós queremos, nem tão rápida como nós queremos. Mas também tudo isto é um caminho, não é? Nunca é um ponto de chegada, não é? Nunca é um ponto de chegada. É um caminho que se faz caminhando. Professor Jorge Humberto, já agora, e aproveitando, esse é um dos temas queridos para muita gente, até porque faz que os alunos não englobados na área da deficiência, os outros alunos possam ser pessoas melhores nas suas vidas, no seu futuro, em tudo o que apanham pela frente. Estamos numa situação, e esse é outro dos temas que eu queria abordar aqui hoje, estamos numa situação em que vivemos no meio de uma pandemia, vivemos no meio de uma pandemia de Covid-19 que ninguém conhecia, nós não conhecemos, vamos nos habituar, mas também como ao caminho, passo a passo, vai-se fazendo esse caminho. Como é que o professor Jorge Humberto, que está numa escola, e vamos falar sobretudo da pandemia e escolas, como é que enquadra esta forma de se tratar com a pandemia e com os jovens que estão depressa, se diz que são transmissores e que são infectados, como não são e também não transmitem, ou antes pelo contrário, como diria um amigo meu. Como é que foi logo em março, com tudo isto se deu cá, já se tinha dado fora, isto cá? O professor Jorge Humberto está numa escola cá, na São Gonçalo, São Gonçalo, uma escola de segundo e terceiro ciclo. Como é que foi encarar a pandemia? Para os professores? Foi quase como começar tudo de novo, não é? Porque nós não estávamos habituados, não tínhamos desenvolvido competências digitais, porque a escola deve ser presencial, a escola tem que ser professores e alunos cara a cara, não é? Isso é que é o ensino, não é? É o ensino. Através de um computador, deixa de ser ensino, passa a ser um apoio, um diálogo. E, portanto, os professores tiveram que reaprender muito rapidamente competências digitais, competências de ensino à distância. E aprenderam? E aprenderam à força, mas aprenderam um bocado à força. Mas também competências, por exemplo, de apoiar as famílias, não é? Porque era e é uma situação que também as pessoas têm receio, porque naquela altura havia muito medo, a gente não sabia bem o que era. Havia pessoas a morrer, não se sabia se passava, se não passava, como é que passava. E víamos a Itália,
a China, Espanha, depois também. Espanha, e víamos. E, portanto, passámos a entrar em contacto com os alunos através de câmaras, através de computadores, e tivemos que desenvolver competências, por exemplo, em trabalhar com plataformas digitais que os professores nunca tinham trabalhado, desenvolver competências de ensino à distância, que uma aula à distância não é igual a uma aula presencial, não é? Nós temos que adaptar, os alunos têm que fazer mais trabalho autónomo, não podem estar ali em frente a uma câmara horas, como se está numa escola, não é? Porque Eles é muito mais cansativo. Desconcentram. É muito mais cansativo. Como é que acabou o ano letivo passado? Ou seja, chegámos à fase depois, para maio, junho. Para junho terminou o ano. Como é que vocês, professores, e como é que os alunos, como é que o sistema em si, como é que correu? Como é que correu esta fase, um ano sem Covid e com Covid ali misturado? Como é que chegaram ao fim? Qual era o vosso sentimento? E quais foram os frutos de tudo isso, da vossa aprendizagem e da aprendizagem dos vossos alunos, todos tiveram de aprender? Como é que foram? Em termos de aprendizagem, não correu bem. Porque não é possível ensinar o que se ensina numa escola através do ensino à distância. Mas como eu sou um otimista e gosto sempre de aprender com as coisas, eu penso que correu bem de outras maneiras. E há muitos ensinamentos que nós tivemos nessa altura. Não é? Por exemplo, dar importância a outras coisas que não só a matéria escolar. Por exemplo, se o aluno está bem, se a família dele está bem, se ele leu um livro, o que é que viste na televisão, porque nós depois temos que começar também a captar a atenção dos alunos com outro tipo de interesses. E, portanto, começámos a olhar mais para os alunos e para as famílias como pessoas que estão com medo, que às vezes precisam de falar um bocadinho sobre o que lhes aconteceu, e começámos a descentrar um bocadinho da matéria e a tratar de outras competências que também são importantes desenvolver nas pessoas e nos alunos. Nós, normalmente, na escola, centramos muito no ensinar a matéria. E educar é para os pais. Exatamente. E saber se o aluno está triste, se não está triste, o que é que ele está a pensar, o que é que ele pensa da pandemia, se está com medo, se não está, falar sobre a pandemia, ver o ensino de um outro ângulo e desenvolver outro tipo de relação com os alunos também foi uma aprendizagem importante. Uma coisa que de facto foi mau, foi que depois as desigualdades vieram muito ao de cima. Porque nem todos os alunos têm computador, nem todos os alunos têm... A televisão não resolveu? Não, a televisão não resolveu. Foi uma coisa... Não resolveu. Porque o ensino não pode ser assim, não é? As crianças não podem estar à frente de uma televisão, na televisão normalmente não se aprende muito. E depois há as famílias que muitas delas tinham que estar a trabalhar e não podiam estar a apoiar o aluno. Os alunos, muitos, não têm autonomia para ser eles próprios a fazer a sua própria aprendizagem, até pela idade, alguns por dificuldades, e, portanto, o que correu mal foi mais essa parte. E ficou como herança dessa fase que nós temos ainda um país muito desigual. Há muitas desigualdades entre as pessoas, as famílias, os alunos, e que, de facto, há ainda muito a fazer no ensino para melhorar a todas estas situações de dotar as escolas de meios tecnológicos, Ou seja, termos um ensino perfeito. Mas chegámos, tivemos um período de férias, em que deve ter sido um período muito complicado para vós também, porque também não sabiam o que é que iam apanhar a seguir. Temos o início das aulas e vão todas estas dezenas, centenas de milhares de alunos vão então para as escolas. Vão os alunos para as escolas, vão as pessoas trabalhar, exatamente da mesma forma também. Para vocês foi um alívio nessa altura? Não... Continua a ser tudo estranho, até porque nós não fomos assim muito bem de férias,
porque durante os meses de julho e muitos professores durante o verão tiveram que preparar os vários cenários possíveis para setembro, porque a experiência de março ensinou-nos que aquilo poderia repetir-se muito rapidamente em setembro, porque ainda se falava que depois ainda vinha a gripe, e a gripe e o Covid, as duas coisas misturadas, e então as escolas tiveram a trabalhar até muito tarde a desenvolver o plano A, o plano B e o plano C, que não são fáceis de implementar, porque há os horários dos professores, há tudo. Então, se os alunos forem todos para casa, como é que vamos organizar? Se for misto, como é que organizamos? Se for presencial, como é que organizamos? A questão das bolhas, a questão dos apoios, a questão de não misturar alunos, como é que é no refeitório? É takeaway, não é takeaway? Todos os detalhes foram todos preparados para que em setembro começassem as aulas. Quando as aulas começou, foi um alívio nesse aspecto das pessoas estarem outra vez, com os alunos estarem outra vez na escola. Eu digo e ainda todos nós sabemos, é muito mais difícil trabalhar online do que trabalhar presencialmente com os alunos. É mais difícil. O que é que isso representou em termos de... O que é que sentiram vocês, professores, que estão lá dentro, no olho do furacão, o que é que sentiram em relação aos alunos? Aos alunos, aos professores, aos auxiliares, ao pessoal administrativo? Houve casos de Covid, começam a aparecer casos de Covid, começam a aparecer infecções. Foi residual? O que é que sentiram ali para setembro? Setembro não foi quando começaram as aulas, mas talvez para outubro, novembro. Sentiram que as escolas deveriam continuar abertas e sentiram que nessa altura o grau de risco era residual para aquilo que se ia ganhar com a educação presencial? O problema das escolas começou logo torto do início, porque nós sabemos que há 3 regras fundamentais para ter o Covid. É o distanciamento social, estar afastado 2 metros. Os miúdos conseguem estar afastados? Na escola não se consegue, porque as carteiras são todas seguidas, eles estão ombro com ombro. O segundo é usar máscara, aí consegue-se, não é? E o terceiro é não ter muitas pessoas juntas dentro de um espaço pequeno. O que não é possível numa sala de aula com 28 alunos, 25 alunos. E, portanto, nós partimos à partida com uma desvantagem de 1 em 3, não é? Portanto, o risco estava presente sempre, o risco, portanto, não se sabia. O que se veio a verificar foi que as escolas conseguiram, como são sítios onde há muita vigilância e muito acompanhamento dos alunos, põe a máscara, atenção, estás a comer, tira a máscara, mas afasta-te daquele colega porque vocês estão os dois sem máscara. Pronto, todo esse controle, os assistentes operacionais têm um papel fundamental, os professores, a escola mostrou ser um sítio onde se conseguia cumprir as regras. Sobem pela direita, descem pela esquerda para não se cruzarem. No recreio, um grupo está ali, o outro grupo está ali. O 7º não se mistura com o 8º. O 7º é de manhã e o 8º é de tarde. E tudo isto permitiu que se conseguisse alguns resultados nesse aspecto nas escolas. Embora também não se saiba bem a situação, porque quando começaram a aparecer os primeiros casos, mas os alunos não eram testados, o resto da turma, portanto não se sabia bem se haveria mais alunos naquela turma ou se o professor podia estar infectado. Portanto, dava-se mais ênfase a quem estava com sintomas e não a quem estava ligado a essa pessoa. Os alunos iam para casa e depois voltavam e nunca se sabia bem quantos alunos tinham havido. E, portanto, começaram a haver cada vez mais casos de turmas a ir para casa porque um aluno estava infectado, às vezes 2. Quantas existem neste momento aqui em Torres Vedras? Aqui em Torres, neste momento, eu penso que estamos acima dos 55, 56, creio eu. Casos de turmas completas em confinamento em casa? Sim. É grave ou não? É grave no sentido de que há turmas que já foram 3 vezes para casa por períodos de 15 dias e que, portanto, isso em termos de presenças nas aulas são perdas muito grandes, não é? Porque, por exemplo, no primeiro período houve turmas que foram 2 vezes para casa, é 1 mês de aulas. Em 3 é 1 mês.
Então, mas aí os alunos dessa turma não ganharam resistências ao vírus, bem, mas nas equipas de futebol não ganham, e andas por aí, daquelas que se fala mais, aí com uma dúzia em cada lado. Essas resistências, é assim, o fator contagioso não se dá em todos ao mesmo tempo, vai-se dando. Por isso vão aparecendo miúdos que ou não tiveram, ou se estiveram assintomáticos voltaram a ter. Quer dizer, aquilo é um pouco complicado, não é? Qual foi a altura em que sentiram que houve ali aquele clique que fez aparecer mais gente? Tem alguma coisa a ver com o Natal? Sim. Com as famílias? Não tem? Qual foi ali o fator que vos fez, a vocês professores, às escolas e aos políticos, acordar? Até ao Natal nós ainda acreditávamos que a coisa podia ser contida e haver escola na mesma. Eu sou um defensor da escola presencial a 100%, acho que a escola... E toda a gente pensa que ninguém defende que a escola não seja a 100%. Só que a partir de determinado momento, com os números que começaram a subir depois do Natal, começou a ser notório que a saúde pública começou a pesar mais do que a educação. Aí depois demorou, há pessoas que chegaram lá mais depressa, anteciparam mais depressa, outras mais lentamente, mas todas acabaram por lá chegar. Inclusivamente estruturas e personalidades que defendiam 100% o ensino presencial, acabaram todas por... Que é aquilo que o professor Jorge Humberto faz também, que é defender, mas há ali uma balança, não é? Há uma balança. A partir de determinada linha vermelha nós não podemos arriscar, porque não é tanto as crianças, porque afinal acabou por ser... As crianças têm pais, têm avós. Exatamente. E é todo um movimento à volta da escola, que são 2,5 milhões de pessoas a movimentarem-se todos os dias. Alunos, professores, funcionários, ir pôr o aluno na escola, ir tirar, depois há sempre uma converseta, depois para-se para beber um café, enquanto se as pessoas estiverem em casa, estão em casa. Não há movimentos, não é? É o transporte público, porque há muita gente que vai para a escola de transporte público, os alunos dentro dos autocarros, não é? De manhã, tudo isso. Portanto, não é tanto entre os alunos, porque se percebe que, pelo menos é o que diz a ciência, as crianças têm uma carga viral menor e, portanto, transmitem menos, e se houver cuidados, se calhar a coisa até vai. É tudo o que está à volta, que é depois, sim senhor, há uma bolha, mas depois às 3 da tarde, tudo no ATL, tudo no futebol, tudo no explicador, tudo misturado. Depois vão para casa, estão com a avó, estão com o tio, estão com o primo, pronto. Portanto, chegou-se a uma altura que se percebeu que, mesmo que os contactos dentro da própria escola não sejam assim tantos, são alguns, porque nós sabemos que existem, tudo o envolvente de ter escolas abertas com 2,5 milhões de pessoas a movimentar, estava a massacrar a sociedade. Estava a saber que o risco estava aí. O juntar ao confinamento, o encerramento das escolas que se verificou, que se deu ontem, por decisão do Conselho de Ministros, isso peca por tardio, foi na altura certa ou foi cedo demais? Eu gosto de criticar e de analisar as coisas, mas ou ninguém sabe. Mas também gosto de alguma justiça. É assim, esta situação é uma situação muito difícil para quem governa um país e para quem está à frente, por exemplo, de uma Câmara, de um serviço público ou de uma escola. E é tudo novo e, portanto, eu penso que ninguém quer estar, por exemplo, na pele do Primeiro-Ministro, não é? Ninguém quer estar na pele dele neste momento. Nesta altura durante este ano foi. Portanto, é difícil. E quem tem que decidir, tem que decidir. E, portanto, eu acho que as decisões, certas ou erradas, alguém as tem que tomar e alguém tem que assumir a responsabilidade. Pronto. E eu penso que isso é importante. Agora, há 2 ou 3 momentos que se calhar se podia ter feito diferente. Eu penso que o Natal foi um erro, pronto, que foi antecipado. Colossal, como alguém diz. Sim. O Natal e o Ano Novo foi um erro. Acontece, podia ser com qualquer um de nós, porque nós, quando as coisas depois de acontecerem, é que nós dizemos, olha, bem disse, isso tudo bem. Mas antes de prever, é evidente que eu calculei logo, porque percebe-se, não é? Nós vivemos em Portugal e sabemos como é que nós somos quando há uma aberturazinha. E depois há a questão da percepção, lá está.
mesmo que não houvesse muitas pessoas a ficar contagiadas durante o Natal, que houve, mas podia nem ter havido, mas só a percepção de que isto não é assim tão grave, porque a gente agora vai um jantarzinho, vamos jantar as vacinas, não é? A vacina está quase. Só esta percepção já dá para relaxar um bocadinho, e depois se calhar já não se mete bem a máscara porque isto a vacina está aí, isto agora também juntámos no Natal, porque é que não podemos agora ir almoçar, porque vem um primo agora, não é? Vamos almoçar com o primo. Pronto, eu penso que o Natal é um marco negativo no aspecto de que transmitiu às pessoas uma falsa sensação de que as coisas estavam a melhorar e não estavam piores, estavam iguais. E depois foi aquele galopar dos números, não é? Porque a partir de quando se passa uma determinada barreira, depois é a matemática que funciona, não é? Depois são 10 mil, passam a 15 mil, são 15 mil, passam a 20 mil. Depois é a matemática, depois há que travar o comboio já vai num ritmo e as escolas têm que fechar e depois têm que fechar muitas outras coisas. As escolas abertas penso que podia ter sido tomado mais cedo, ou então um regime misto mais cedo, para prevenir riscos, para evitar que elas fechassem definitivamente. Eu estive a conversar em um dia destes com outros colegas seus, professores também, com alguma responsabilidade por aqui na nossa região. Como é que acha que a pandemia tem sido tratada aqui na região de Torres Vedras, Mafra, Lourinhã, sobretudo aqui em Torres Vedras, onde nós nos encontramos neste momento, onde tudo quanto é Estado está aberto, o que não é Estado está 50% fechado, ou estava 75% fechado. Mas tudo quanto é Estado está aberto. Até as multas aos carros são essenciais e estão abertas. Quer dizer, como é que acha que foi gerida a pandemia por aqui? Conforme se podia, conforme se devia, ou deveria ter sido de forma diferente? Eu recordo que ainda estamos numa fase em que ainda vimos com o Hospital de Torres Vedras e com o Centro Hospitalar do Oeste, com filas de ambulância e gente, pelo menos uma pessoa a morrer dentro de uma delas por falta de assistência. Como é que acha que tudo isto podia ser gerido? Tem opinião sobre isso? A gestão deste tipo de situações é difícil, vista por qualquer ângulo. Portanto, vista por qualquer ângulo. Poderia dizer assim, porque é que não se investiu mais nos serviços de saúde, não é? Para que houvesse mais médicos e mais meios, para que não houvesse uma fila de ambulâncias. Isso é fácil dizer agora, não é? Nós sabemos que não se investe nos serviços de saúde há muitas décadas, não é? Será que se tivéssemos investido, estávamos melhor preparados agora? Eu quero acreditar que sim, mas ninguém pode prever o futuro, não é? Eu acho que o Covid apanhou-nos a todos muito desprevenidos. E penso que também houve algum, que esse talvez seja o terceiro erro, é o Natal, o encerramento das escolas poderia ter sido mais cedo, ou as escolas a funcionarem num regime mais misto para evitar tanta confusão na sociedade e na própria escola, talvez se aguentassem abertas por mais tempo. E foi a ideia que ficou de que desde março até setembro, outubro, não se fez grande coisa. Há essa ideia. Até se pode ter feito, mas não se vê. O que passa cá para fora é que, de facto, tivemos um confinamento geral em março, tivemos montes de dificuldades, desigualdades, de problemas, e depois, em janeiro, voltámos a ter os problemas todos e parece que nada foi feito para prevenir aquilo que já era mais do que óbvio, não é? Mas promessas houve muitas. Houve planos sobre planos e outros planos ainda sobre esses. Promessas de subsídios, apoios, de tudo isso. Mas depois o que se vê que, no fundo, é que tudo isto está muito estrangulado, não é? Não é só a escola, é a própria sociedade. Não é só a região, é também o país. É tudo, não é? Os apoios, por exemplo, que foram negociados e que foram dados a empresas e a entidades não chegaram, portanto, não chegaram às pessoas. Não chegaram em valor e a maior parte das vezes não chegaram às empresas. Não chegaram mesmo. É verdade. Não chegaram mesmo, tanto que o segundo pacote está a ser implementado e ainda estão a pagar o primeiro. Portanto, o que significa que não chegou. Portanto, há aqui este estrangulamento à portuguesa, que é um bocadinho que é assim, senhora, vai haver, mas só daqui a 6 meses é que depois há.
por exemplo, as obras no hospital, não é? Há quantos anos se fala nas obras das urgências do Hospital de Torres? Que vai haver, que a Câmara até vai ajudar. Temos feito protocolos, temos feito assinaturas, tem-se apresentado muita coisa, mas o professor Jorge Humberto acha que depois, na realidade, as pessoas, os espaços, as coisas continuam a ser as mesmas? Avança-se sempre alguma coisa, mas não é como se nos querem fazer crer, nem é como nós gostaríamos, não é? Porque, por exemplo, as obras nas urgências foram agora aprovadas pelo Ministério das Finanças, muito provavelmente, não sei, posso estar a fazer um mau juízo de valor, mas muito provavelmente porque houve aquelas imagens das ambulâncias. Porque fala-se há tantos anos nas urgências do hospital que não tem condições. Mas vai haver umas obras, a Câmara até vai ajudar, até há um protocolo. Sim, senhora. Mas hoje soube-se, ou ontem, nestes dias, que finalmente tinha sido dada autorização das finanças para fazer. Ou seja, só agora é que foi dada autorização das finanças para fazer uma obra que se fala há não sei quantos anos. Esta lentidão das coisas do mundo administrativo ou decisório para o real... há um fosso muito grande, que também aquela diferença que existe entre um empresário que teve que fechar o seu café, que vivia daquilo... E o Estado tem tudo aberto? E o subsídio ou o layoff, que se ele não tivesse alguém que o ajudasse, só vai receber daqui a 6 meses. Os apoios têm que ser imediatos, não é? Isto são situações de emergência, as coisas têm que ser imediatas. As urgências deveriam ter tido obras logo, que se percebeu que, bem, a coisa não correu bem, vem uma segunda vaga, se calhar as obras das urgências fazemos durante o verão para estarmos mais preparados. Não. Mas, professor, na altura, em março, eu recordo-me que foram montados alguns 2 ou 3 hospitais de campanha aqui em Torres Vedras. Sei que um no Expo Torres, outro no Sporting de Torres. Sim. Pelo menos, não mais, penso que o na firme também. Então isso foi calculado, não foi? O problema da saúde não são hospitais, são os recursos humanos, são as pessoas. E não há pessoas. Esse é que é o problema. Eu posso construir amanhã um hospital que eu não tenho médicos nem enfermeiros para os pôr lá. O grande problema do Serviço Nacional de Saúde foi ter rebentado pela via dos recursos humanos. Nós ainda ouvimos outro dia, nós temos, já não me lembro bem o número, mas temos 300 enfermeiros e 90 estão infectados. E não há enfermeiros para substituir. Não é? Pronto. E aqui é que está o desinvestimento. Nós temos... Deixámos-los sair. Deixámos-los ir embora, não investimos, não fortalecemos o Serviço Nacional de Saúde com os médicos e os enfermeiros, com as pessoas, não é? Porque o que fazem os serviços, como o Serviço Nacional de Saúde ou as escolas, são as pessoas. Porque uma casa a gente constrói rápido, faz-se uma tenda, a tenda até pode lá estar, mas depois não há ninguém para ir para lá trabalhar. Esse é que é o problema, são as pessoas, é o investimento nas pessoas. E isso é uma coisa que a mim é muito caro, porque sou professor, não é? Eu faço uma escola em qualquer lado, desde que haja um professor e haja alunos, não precisamos de, não é? Mais de uma tenda. E a saúde não é tanto assim, não é? Claro, mas também é isso, não é? Portanto, hospitais de campanha tudo bem, mas depois quem é que vai para lá, não é? Não há pessoas. Não é? E foi, se calhar, porventura, por isso que eles foram desmontados, que hoje em dia houve um investimento, eles foram criados, mas foram usados, penso eu, para um confinamento de trabalhadores agrícolas, penso eu. Sim, Foi a única coisa para que servir, de resto já foram desmontados e desmobilizados há muito tempo. Pandemia, nós vamos nos encontrar por aqui daqui a 15 dias, 3 semanas, até lá, o que é que se prevê? Ontem tivemos mais recordes em tudo, mais de 15 mil infecções, mais de 200 e não sei quantas pessoas que faleceram neste país. Aqui em Torres Vedras, mais recordes também sobre recordes negativos de pessoas infectadas, de falecimentos, de mortes. Como é que a percepção de como é que vai ser, pelo menos estes próximos 15 dias, 3 semanas, até nós conversarmos outra vez? Eu penso que as pessoas andam um bocadinho... Não sei, há muita gente que não está a ver bem a situação em que estamos, mas talvez dito de outra forma, que é... morreram muitas pessoas, não é? E estão a morrer pessoas por causa desta doença, então nós não devemos desvalorizá-la.
porque as pessoas que morreram eram pais de alguém, eram irmãos de alguém, eram avós de alguém. Portanto, e há muitas pessoas que perderam um pai, por exemplo, para o Covid, que é uma coisa, não é? E, portanto, isto é uma coisa séria, não é uma gripezinha, é uma coisa séria. E, portanto, eu penso que o foco aqui tem que ser, temos que pensar que pode ser connosco, não só acontece aos outros, não é? Aquela coisa de a máscara, sempre a máscara, o afastamento, sempre o afastamento, estar em casa, só sair para ir às compras, tentarmos reduzir estes números, porque os números ainda vão subir, porque um comboio em andamento, primeiro que trava, não é? Agora ainda vão subir, para ver-se que subam, que estacionem e que depois comecem a descer. E com isto vai passar um mês, mais ou menos. E então, da próxima vez que nós por aqui tivermos, ainda vamos, infelizmente, ter que estar nesta situação e falar muito de Covid. Sim, eu penso que sim, porque é o assunto que vai marcar, que vai marcar as nossas vidas para sempre, não é? E desta não saímos. Havemos de sair, não é? Havemos de sair. Então, daqui 15 dias, 3 semanas, cá vamos estar de novo. Para já, e como o Covid atinge mesmo toda a gente, temos um colega nosso, António Pérez, da Rádio Oeste, o responsável pelos nossos colegas da Rádio Oeste, está há 20 e qualquer coisa dias já no Hospital de Torres Vedras com Covid internado. Segundo palavras dele e segundo o que ele nos vem dizendo e vem dizendo aos amigos e quem gosta dele, e é muita gente, parece que está tudo a correr bem, parece que vai acabar tudo em bem. E também ele próprio está a ser vítima, não, está a ser alvo de solidariedade. A vítima foi do Covid, solidariedade de tantos e tantos que gostam dele e tantos e tantos que gostariam de poder fazer alguma coisa mais por ele. Pérez, por aqui vai um abraço solidário muito grande, já sabes, estamos contigo, estamos do teu lado. Daqui então a 3 semanas, professor Jorge Humberto Nogueira vai continuar a analisar um pouco o que se vai passando por aqui. Hoje serviu mais para conversarmos sobre o que é o ensino especial, sobre a grande paixão do professor, mas muitos mais assuntos, para além do Covid, que também abordámos, há para falar por aqui assim. Mais uma vez, obrigado por ter estado connosco, obrigado por ter estado com quem faz o favor de nos ver e daqui a 3 semanas cá estamos de novo. Será assim? Obrigado eu, muita saúde e muita força para todos os que estão a lutar para a vida, essencialmente. Obrigado nós. Obrigado a todos vós que também fazem o favor de estar connosco e não se esqueça, estamos cá, sobretudo, por causa de vós. Até sempre. Foi um prazer. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.